Beleza, vamos de CPC 12 na área, ajuste a valor presente, um pronunciamento aí bem bacana, bem interessante e que vem sendo, obviamente, explorado, inclusive com uma tendência, né, maior de exigência. Vamos com tudo na tela aí. CPC 12 que trata sobre um dos principais ajustes, né, da contabilidade hoje, é o ajuste a valor presente. Às vezes aparece lá no edital, ajustes promovidos, ajustes previstos na legislação societária. Cara, um dos principais ajustes é o ajuste a valor presente, tá? Simbora então, vamos dar uma breve contextualizada aqui. Então, o que é o ajuste a valor presente, pessoal? Ajustar a valor presente, o que significa essa parada? Então, é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro no curso normal das operações da entidade. Então eu tenho um valor futuro e eu preciso trazer esse valor a valor presente. Quanto que seria esse valor, essa estimativa a valor presente? Tá? E qual é a importância do ajuste? Já fiz um esqueminha aqui pra gente. Primeiro, o incremento do valor preditivo da contabilidade, né? Incremento aí do valor preditivo, aquelas informações, né? O fluxo de caixa futuro, a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro. Então, está relacionado aqui, né, com o valor preditivo da contabilidade, tá? O valor preditivo da contabilidade. Segundo importância aqui, pessoal, permite, né, a correção de julgamentos acerca de eventos passados. Então, também está relacionado a informações passadas. Então, valor preditivo, valor confirmatório também. Olha, utilizando lá os termos, né, utilizados pela CPC 00 estrutura conceitual. Lembra lá que o objetivo final da contabilidade é o quê? Fornecer informações que sejam úteis aos usuários. Beleza, muito bem. E aí o ajuste a valor presente vem justamente dentro desse objetivo de fornecer informações úteis. Para que essa informação ela seja útil, ela deve apresentar as características qualitativas, entre as quais nós temos a representação fidedigna. E o que diz lá o CPC 00 estrutura conceitual? Fala que a representação fidedigna é quando a informação ela é completa, neutra, livre de erro. Além disso, nós temos a relevância. O que é informação relevante? Capaz de fazer a diferença. E aí, naquele contexto da relevância, nós temos lá que a informação ela é capaz de fazer a diferença se ela tem valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. Vocês conseguiram fazer esse link com o CPC 00 aqui? Olha que interessante, né? Deixa eu pôr aqui na tela para a gente ampliar aí. Então, olha aqui, ó, valor preditivo, incremento do valor preditivo da contabilidade, correção de julgamentos acerca dos eventos passados, também relacionados, né, ao valor confirmatório, então representação fidedigna, relevância, né, melhoria na forma pelo qual eventos presentes são reconhecidos, então ela traz essa melhoria aí também. Beleza. Então, está muito relacionado, né, às características aí qualitativas da relevância e da representação fidedigna, de maneira a tornar, né, as informações o objetivo, atender aqui o objetivo da informação contábil, tá? Então é importante essa contextualização para você entender qual é a ideia. Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui para gente. Então, o ajuste a valor presente ele está previsto aí na Lei 6404, no seu artigo 183, que fala o seguinte: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais, quais são os demais? Curto prazo, ajustados quando houver efeito relevante. Então, olha que interessante. Longo prazo, é uma obrigação. Operações de longo prazo serão ajustadas a valor presente. Ó, serão, devem, né? Obrigação. Os demais ajustados quando houver efeito relevante, curto prazo. Isso aqui, galera, cai muito em prova. Tá? Por quê? Porque tem essa previsão tanto na Lei 6404 como no CPC 12 nós vamos estudar, hein? Ajuste a valor presente. Então,
Longo prazo, operações de longo prazo, devemos ajustar a valor presente. Operações de curto prazo, somente se houver um efeito relevante. Por que operações de longo prazo são ajustadas a valor presente? Então, qual é a essência do CPC 12? Vamos entender também dentro desse processo de contextualização. Vamos imaginar o seguinte, lembra lá que quando o mercado, né, mundo capitalista aí, não existe almoço grátis. Então, esse negócio aí que a gente vê lá, 24 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, é mais comum 12 vezes sem juros, né? Mas existe aí também 24 vezes sem juros. Compre agora e pague somente daqui tantos meses. Cara, tem um custo financeiro embutido nesse negócio aí. Por quê? Porque nós viemos em um ambiente inflacionário, regra geral, o poder aquisitivo ele vai se perdendo ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando. Tá? E aí, utilizando até os termos aí mais modernos lá do CPC 48, instrumentos financeiros, sempre que há um componente financeiro significativo, o que significa isso? Quando o valor do dinheiro no tempo ele é relevante, o efeito, né, do dinheiro no tempo ele é relevante, isso aí nós precisamos trazer a valor presente. Ou seja, a gente precisa retirar esse componente financeiro significativo da transação. E isso aí pode ocorrer tanto numa compra, quando a entidade ela adquire a prazo, perfeito, então ela está adquirindo mercadorias de fornecedores. Adquiriu com prazo aí de 18 meses. Então, quanto que é o valor presente? Se fosse à vista seria 100, mas ela pagou, como é 18 meses, pagou 110. Então, o que significa esse 10? Sem valor presente, 110 é o valor a prazo. Então, a diferença do valor à vista ao valor a prazo é justamente esse componente financeiro. Então, a parte operacional dessa transação é 100. Só que 10 envolve aí o componente financeiro significativo. Até não é esse termo aí, mas a gente introduz, né? Porque pode aparecer. Então, nós temos uma relação aí de financeira na jogada. E aí, o que nós temos lá? CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis, fala, olha, o que é operacional é operacional, o que é financeiro é financeiro. Então, numa aquisição de 100, eu paguei 110, esses 10 aí o que é? Encargos financeiros a transcorrer, ajuste a valor presente, tá? Nós temos os encargos a transcorrer e vão acabar impactando o quê? No reconhecimento de uma despesa. E essa despesa, quando vai lá para o resultado, ela vai como despesa financeira. Então a gente separa o que é operacional do financeiro. Está aí uma das grandes importâncias do ajuste a valor presente. Separar o que é operacional do que é financeiro. Antes do ajuste a valor presente, cara, era uma bagunça, vamos dizer assim. Então aqui ampliou, ficou muito mais importante, muito mais relevante a informação para o usuário. Porque o usuário sabe, cara, o que é aqui do resultado é financeiro? É tanto. Por quê? Porque teve operações de aquisição a prazo com uma carga, né, de juros ali embutida. Perfeito? Mesma ideia não é só na aquisição. Mesma ideia é na venda. Então, quando a entidade, a empresa, ela vende a mercadoria adquirida dos fornecedores, custo da mercadoria vendida, ele vai vender. Comprou por 10, quer vender por 12, 15, né? Com lucro. Esse é o objetivo da empresa, é gerar lucro, né? Resultados, benefícios econômicos futuros. Perfeito. Então, tanto nas transações de aquisição como nas transações de venda, nós teremos que ajustar a valor presente. Bacana? Tranquilaço? Então essa é a ideia. Sempre que for a longo prazo, a lei já sabe, cara. Mais de 12 meses aí, longo prazo, basicamente, mais de longo prazo, regra geral, mais de 12 meses. Mais de 12 meses, não existe almoço grátis, a lei já sabe. Cara, mais de 12 meses, já vamos ajustar valor presente e retirar esse componente financeiro, né, dessa transação. Tá? Para mostrar lá para o usuário o que realmente é operacional do financeiro. A gente separa isso. Legal. O que mais?
Agora, fiz uma aquisição, cara, de alto risco ali, envolvendo um risco gigantesco. Cara, vamos dizer assim, 9 meses, só que há um componente financeiro significativo ali no meio. Então, quando esse efeito, né, do dinheiro no tempo, mesmo no curto prazo, ele é relevante, e aí, né, depende muito do caso concreto, quando houver um efeito relevante, nós vamos ajustar também. Por quê? Porque isso é interessante para representar fidedignamente aquele fenômeno que está sendo reportado, ou uma aquisição a prazo, ou uma venda a prazo. Perfeito? Tranquilaço? Então essa é a essência, cara. Isso é muito importante, essa contextualização inicial, para você entender a parte mais avançada aí. Artigo 184, no balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Obrigações e encargos riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente. Olha o ajuste a valor presente aqui de novo. Sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, mesma ideia. Passivo não circulante é o quê? Longo prazo. Longo prazo. Serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, circulante precisa ajustar somente se relevante, né? Se o efeito lá ser relevante. Então, tanto para o passivo quanto para o ativo. Por isso que nós temos ajuste, né, no âmbito do ativo e no âmbito do passivo. Perfeito! Tranquilaço, né? Sem maiores problemas até agora. Vamos lá, ainda contextualizando. O que fala agora o CPC 12, um dos seus itens mais importantes, que é o item 21. Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto prazo, quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente. Então, ó, longo prazo deve ajustar a valor presente. Curto prazo, somente se relevante. Tá? Longo prazo eu devo ajustar valor presente, curto prazo somente se relevante. Tanto ativo quanto passivo. Então veja que o item 21 do CPC 12 é a mesma linha do disposto na legislação. Tá? Por que é a mesma linha? Cara, essa legislação ela foi alterada. Então, se você for lá nesses incisos, lá vocês vão ver que são alterações. É aquele momento, o primeiro momento que o nosso país ele preparou o terreno para a convergência. Então, eles observaram, ó, lá, cara, naquele ajuste a valor presente tem isso aqui. Então, a gente tem que prever esse ajuste na nossa legislação. Então, o que eles fizeram? Eles alteraram a legislação, porque a legislação era de 76, então nós tivemos Lei 11.638, que alterou, depois nós tivemos outra alteração em 2009, né? 2006, 2009, duas alterações aí que acabaram, né, deixando o nosso terreno, a nossa legislação em condições de receber esse processo. Então, por isso que nesse caso aqui, tá batendo ali certinho. Por quê? Porque a nossa legislação já se antecipou a esse processo de convergência. Então, eles olharam lá, olha, ajuste a valor presente. Cara, não tem na nossa legislação societária. Né? Uma várzea, digamos assim. Pô, que várzea, né? Vamos, então, ajustar a nossa legislação. É claro que isso é um processo, né, que envolveu um monte de... envolve política, né, legislação, não é tão simples. Por isso que demandou bastante tempo aí. Mas, enfim, fechou todas, né? Então tá tudo certinho aqui. Essa é a contextualização. Agora a gente entramos, né, especificamente no CPC 12, que trata lá do alcance. Então ele trata essencialmente de questões de mensuração, não alcança com detalhes questões de reconhecimento. Lembra aí a diferença de reconhecimento e mensuração? Reconhecimento é decisão de quando registrar, envolve, né, o momento e se eu devo registrar. Quando registrar, e daria para a gente, inclusive, então envolve momento e se devo, né? Se devo registrar. Devo registrar? Sim ou não? Sim. Qual o momento? Ah, quando eu adquiri lá. Ah, legal. Não, só quando tal situação. Então, reconhecimento envolve um momento e se eu devo registrar, contabilizar, lançar na contabilidade.
Tá? Mensuração envolve a decisão de por quanto registrar. Então veja que o CPC 12 ele trata essencialmente de questões de mensuração, não alcançando com detalhes questões de reconhecimento. Cara, ele é diferente, é um pronunciamento mais específico, porque regra geral os pronunciamentos, quando a gente fala lá tratamento contábil, eles entram, né? Definições, reconhecimento, mensuração e evidenciação. Esse é o quarteto mágico aí da estrutura dos CPCs. Definições, aspectos introdutórios, definições, critério de reconhecimento, critério de mensuração e evidenciação. Esses são os 4 pontos da maioria dos pronunciamentos. E aqui ele já diz, olha, reconhecimento a gente não vai tratar. Então, fique esperto, isso aqui pode ser cobrado em prova já, né? Bem interessante. Vamos embora, o que mais? Esse ponto cai em prova, então assim, valor presente é diferente de valor justo. O que fala a norma? Valor justo é o valor pelo qual o ativo pode ser negociado, passivo liquidado, partes interessadas, conhecedoras, independentes entre si, ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação, que caracteriza uma transação compulsória. Tá? Então, partes interessadas, sem assimetria, né, pressão, aí esse é o valor justo, tá? Não pode ser uma transação ali compulsória, fatores que pressionam, né? Ambas as partes estão interessadas, ambas são conhecedoras do negócio, ambas são independentes entre si. Esse aí é o valor, né, pelo qual o ativo pode ser negociado nessas situações. Valor justo. Tá? Valor presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro no curso normal das operações da entidade. Tá? Eu acho que tem mais um detalhe aqui, ó. Então, o ajuste ao valor presente, nos termos aí do CPC 12, ele tem como objetivo efetuar o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos. Né? Então, nós temos aí ajustes, né, para contas ativas, ajustes para contas passivas, foi o que a gente viu. Então, tanto por ingressos como para saídas de recursos. Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, 3 informações são requeridas. Ora, se eu tenho um valor futuro e eu quero trazer esse valor a valor presente, então quais são as 3 informações? Eu preciso do valor do fluxo. É como se fosse aqui o valor a prazo. Vamos traduzir aqui para uma linguagem mais tranquila de você visualizar. Valor do fluxo futuro. Quem mais? E aí, trazer a valor presente, não é mesmo? Então, valor a prazo, a data do fluxo financeiro e a taxa de desconto. Então eu preciso aqui da data. Legal. E a taxa de desconto. Então, veja que tem muito o contexto aqui, né, de matemática financeira básica. Esse pronunciamento aqui é interessante saber o básico de matemática financeira, facilita. Precisa de matemática financeira? Não. É só o básico, claro que você entende muito melhor com um pouquinho de matemática financeira, né? O básico lá da matemática financeira. Isso aqui é o básico da matemática financeira. Você tem um valor futuro, precisa trazer valor presente. Beleza, então eu preciso de uma taxa. Eu preciso do valor futuro, a data, né, do fluxo, então aqui, ó, o tempo, e a taxa. Se eu tenho isso aí, eu consigo fazer o cálculo, não é mesmo? Tranquilo? Então eu tenho a taxa, eu tenho o tempo, o valor futuro, e eu quero trazer o valor presente. Aí é só aplicar lá a matemática financeira, né? A gente vai ver aí a formulazinha, inclusive, relembrar. Ou ver, né, pela primeira vez quem nunca estudou matemática financeira. Valor do fluxo futuro, data do referido fluxo e taxa de desconto aplicável à transação. Então, são 3 informações que são requeridas. Legal. O que mais que nós temos? Valor justo tem como primeiro objetivo demonstrar o valor de mercado. O valor justo está muito relacionado, né, ao valor de mercado. Né? Mas também valor justo não é igual ao valor de mercado. Muitas vezes nós... e aí a gente estuda lá, mais especificamente valor justo, no CPC 46. E lá nós temos uma hierarquia, né, de dados para se chegar ao valor justo. Boa parte, o melhor dos mundos é que seja o valor de mercado.
Tá? Então, assim, grosso modo, valor justo muitas vezes é igual ao valor de mercado. Só que existem ativos aí, elementos patrimoniais, que não são tão simples, eles são complexos. Então, eles não têm preços cotados, eles não têm dados observáveis no mercado. E aí, lá no valor justo, no CPC 46, a gente vai estudar aí esses detalhes, né, quando não tem o que você faz. Aí tem lá técnicas de atribuição de valor, né, com dados não observáveis. Então envolve uma subjetividade gigantesca. Por isso que lá no CPC 46 ele tem uma pirâmide, né, uma hierarquia, né, ele divide em 3 níveis. Primeiro lugar, preços cotados ali, eu observo no mercado. E aí em último são os dados não observáveis. De maneira geral é isso. Então o primeiro objetivo é demonstrar o valor de mercado, tá? De determinado ativo ou passivo. Na impossibilidade disso, demonstrar o provável valor que seria o de mercado por comparação a outros ativos. Foi o que eu falei, ó, né? Não tem dados observáveis, mas ele demonstra, por isso que ele é diferente também. Valor justo é diferente de valor de mercado. Pode ser igual? Pode ser, tá? Ó, na impossibilidade disso, demonstrar o provável valor que seria o de mercado em comparação a outros ativos passivos tem o valor de mercado. Na impossibilidade de ser alternativa, olha aqui, ó, nível 1 do CPC 46, nível 2, na impossibilidade disso, demonstrar o provável, nível 2. E depois, na impossibilidade de ser alternativa, também demonstrar o provável valor que seria o de mercado de utilização do ajuste a valor presente dos valores estimados futuros. Então aqui já envolve, né, um terceiro nível, mais subjetivo ainda. Finalmente, na impossibilidade de ser alternativa, pela utilização de fórmulas econométricas, olha, reconhecidas pelo mercado. Então isso é estudado onde? Lá no CPC 46, ele troca uma ideia interessante conosco aqui, tá? Utilização nessas fórmulas econométricas, técnicas, né, de atribuição de valor. Aí é altamente complexo, né? Econometria aí, para quem já estudou, sabe que não é um negócio tão simples. Fórmulas econométricas reconhecidas pelo mercado. Perfeito. Então, valor presente é diferente de valor justo. Tá? Então, valor presente está relacionado, não sei se eu coloquei mais aqui. Então, o valor presente está muito relacionado ao que, pessoal? A consideração do valor do dinheiro no tempo. Então, valor do dinheiro no tempo. Valor futuro, valor presente. Então, considerações, né, do valor do dinheiro no tempo, né, e incertezas associadas a essa questão aí. Né? Taxas, porque a taxa pode modificar aí, considerando as diversas incertezas, tá? Beleza. Já o valor justo tende a objetivo, né? O que? Valor de mercado. Busca trazer o valor de mercado. Perfeito. Tá? Então prevalece aqui o que ele fala, a taxa, né, da data lá do balanço. Data do balanço. Beleza. O que mais, galera, eu gostaria de destacar aqui? E aqui, né, ele fala que só para fechar, então ali taxa da data do balanço e aqui a taxa da data original, taxa da data original. Da contratação. Então, valor justo, busca o valor de mercado, taxa da data do balanço, valor presente, está relacionado ao valor, né, da grana aí no tempo, e incertezas associadas, e a gente utiliza a taxa na data original da contratação. Cara, fomos no rim aqui, mais que isso, e aí a gente vai, né, bem avançado, chega na prova ele vai dizer que o valor presente, vai tentar te confundir dizendo que o valor presente é o valor justo. Não, cara, tá? Sabendo isso aí você vai acertar. Aqui a gente já está indo além, inclusive. Se o cara mudar aqui alguma questão, a gente já está blindado em algumas exigências nesse sentido. Mensuração diretrizes gerais. Tá? Vamos lá. Então, ele não traz, né, quais ativos, quais passivos são especificamente, né, abarcados aí pelo CPC, pela norma.
E aí ele traz então algumas diretrizes gerais. Fechou? Então ele fala o seguinte: ativos, passivos, situações que apresentam uma ou mais características abaixo devem estar sujeitos. Então veja que ele não enumera quais são os ativos. Eles falam o seguinte, ó, ativos e passivos, situações que apresentam uma ou mais das características abaixo devem estar sujeitos aos procedimentos. Então essa aí é o que ele chama lá de diretrizes gerais. Transação que dá a origem a um ativo, a um passivo, a uma receita, uma despesa ou outra mutação do PL, cuja contrapartida é um ativo ou um passivo com liquidação financeira. Olha, se eu tenho liquidação financeira, né, um recebimento ou pagamento, em data diferente da data do reconhecimento desses elementos, olha, isso aí é uma característica, entendeu? Por quê? Porque envolve grana, e olha aqui, ó, liquidação financeira, ou seja, envolve ou recebimento, ou pagamento. E além disso, vamos ler de novo, transação da origem ativo, passivo, uma receita, uma despesa, uma amortização, cujo ativo passivo com liquidação financeira, recebimento ou pagamento, em data diferente da data do reconhecimento desses elementos. Então eu vou ter ou um recebimento ou um pagamento. O que ele está falando aqui, galera? É a ideia lá do valor presente e valor futuro. Então aqui seria a data do pagamento numa aquisição ou a data do recebimento numa venda. Só que, cara, na real eu vou receber essa grana lá na frente. Então, data do pagamento, data do recebimento. Então, operações a prazo, né? Tá ligado? Operações a prazo. Então, quando eu tenho, né, que envolve liquidação financeira, ou seja, recebimento ou pagamento, só que essa data X aqui é diferente dessa data Y. Perfeito? E aí, se esse negócio aqui é longo prazo, eu devo ajustar. Agora, se for curto prazo, eu tenho que ver, cara, isso é relevante ou não? Cara, muito barbada, né? Acho que a gente está conseguindo visualizar aí. Legal, então essa característica, diretriz geral, bem tranquilo, se você entendeu essa essência aqui, não tem problema, né? Vamos para o B. Reconhecimento periódico de mudanças de valor. Utilidade ou substância de ativos passivos similares. Reconhecimento periódico de mudança de valor, utilidade, substância de ativos passivos similares, emprega método de alocação de desconto. Cara, isso aqui é o que, pessoal? Quando você traz valor futuro a valor presente. Quando você traz valor futuro a valor presente. Isso é o que? É uma taxa, né? Uma taxa que a gente chama taxa de desconto. Descontar é o que? Trazer um valor futuro a valor presente. Isso é muito matemática financeira básica, né? Legal. Então, quando ele fala, olha, quando tem um método de alocação de descontos aí, reconhecimento periódico de mudanças de valor, olha aqui, ó. Então, falou em mudança, falou em taxa, aqui ele falou em grana e falou em data. Tá? E a gente viu que são 3 requisitos: de grana, data e taxa de desconto. Fechou? Conjunto particular de fluxos de caixa estimados claramente associado a um ativo. Olha, se eu tenho um fluxo de caixa, o que é fluxo de caixa? Ou é um recebimento, ou é uma saída, um pagamento. Então a gente vê lá também, né? Valor presente, valor futuro, e muitas vezes não significa que eu vou pagar lá na frente, né? Não, eu vou pagando aqui, cara, em várias prestações. Tá? E aí, para cada prestação, tem aqueles fluxos, né? Ah, paguei aqui. Se eu não me engano, não lembro agora se é para baixo ou se é para cima o fluxo. Faz tempo que eu não estudo matemática financeira. Então, se eu não me engano, para baixo, né, a saída. Então, ou saída, aqui eu estou fazendo, né, como se fosse pagamentos. Então, paguei aqui, pagamento 1, pagamento 2, né, no mês 2, pagamento, ou ano 2, ano 3, enfim. Até o último lá, prestaçãozinha, fechou todas. Entendeu? Então, se eu tenho um conjunto particular de fluxos de caixa estimados, claramente associado a um ativo ou passivo. Legal. O que mais, galera? Diretrizes aí, então. Questãozinha de prova. Então, vamos ver aí uma exigência em prova aí mais teórica, né, desses pontos que nós estudamos. Para que ativos e passivos sejam ajustados ao valor presente, eles devem, olha aí, essas diretrizes básicas aí que essa questãozinha está cobrando. Ser uma transação que dá origem a um ativo, um passivo, uma receita, uma despesa, outra mutação, cuja contrapartida é um ativo passivo com liquidação financeira. Ou seja, eu tenho grana, né, recebimento, pagamento e datas diferentes.
Só que ele falou aqui, caraca, em data igual. Olha que louco, data diferente. Eu preciso ter uma data Y e uma data X aqui. Valor futuro, valor presente. Cara, é bom você visualizar esse negócio aqui, cara. Tem uma taxa de desconto. Grana. Então, tenho grana, fluxos de caixa, taxa de desconto e datas diferentes. Data X, data Y. Essa é a essência do ajuste a valor presente. Isso aqui tanto para ativo quanto para passivo. Bacana, né? Então, igual, isso aqui tá fora, tá errado. O que tem um aqui você já corta. 2. Ter reconhecimento periódico de mudanças de valor. Utilidade, substância e ativos passivos similares. Empregar método de alocação de desconto. Então, falou, ó, periódico, relacionado à data e o percentual ali. Então, esse itemzinho 2 está legalzinho. Então, o 2 tem que estar na jogada. Ficamos entre a A e a E. Ser um conjunto particular de fluxos de caixa exatos. Chega a doer na mente, né? Estimados. Cara, fluxo de caixa exato. Estimados, né? Claramente associado a um ativo ou a um passivo. Fechou, então tá errado o item 3, gabarito, portanto, opção A. Então, só para ilustrar aqui como já foi explorado esse contexto aí. Fechou, vamos com tudo. Na sequência, a gente continua com o nosso CPC 12, ajuste a valor presente. Nesse primeiro bloco, então, a gente já contextualizou. Cara, sabendo isso aqui é importantíssimo, né? Para a gente assentar ali o nosso conhecimento e chegar nos pontos mais interessantes aí, né, na sequência. Mas vocês viram que somente com isso aqui já, inclusive, pode ser cobrado aí na sua prova. As diretrizes, entendimento geral, falando que a gente vai ver questões falando que valor justo é igual a valor presente. Talvez, alcance lá é mais difícil, mas pode aparecer. Então, está relacionado à mensuração. Aqueles literalidade da legislação societária. Quando é longo prazo, aplica o ajuste a valor presente. Quando é curto prazo, isso aí cai bastante também. Somente com essa introdução aqui, cara, você já consegue se defender lá na hora da prova, tá? É óbvio que mais pra frente a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Fechou? Então respira fundo, toma uma aguinha, dá uma esticada aí na mente, né? No corpo e na mente, e na sequência eu te espero aqui para que nós possamos prosseguir no estudo do CPC 12, ajuste a valor presente. Valeu!